certeza que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dele. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero conversar com vocês hoje sobre paternidade. Para mim, paternidade assim, é um tema que, se você procurar, talvez você já ouviu muito falar sobre paternidade. Talvez um dos temas da igreja brasileira e talvez até da igreja mundial nos últimos 10 anos. Talvez o tema que mais se falou foi sobre paternidade. E se você talvez procurar algo sobre paternidade, você vai encontrar um monte de coisa sobre paternidade. Você vai encontrar coisas boas sobre paternidade, você vai encontrar coisas nem tão boas, coisas assim bem interessantes e talvez coisas nem tão interessantes assim. Mas eu quero trabalhar hoje alguns textos da palavra de Deus com você. E eu tenho certeza que você vai ser edificado por essa palavra e nós vamos crescer um pouco mais nesse entendimento tão profundo e tão gostoso que é entender o que é a paternidade. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o que é a nossa paternidade terrena e o que é a nossa paternidade dos céus. Amém? Você pode fechar os teus olhos por um instante, eu quero orar junto com você. Queria que nesse momento, querido, você se concentrasse não somente o seu corpo aqui, mas o seu pensamento. Sabe, querido, nesse momento talvez você teve um dia agitado e talvez foi corrido para estar aqui nessa noite, mas que nesse momento você possa acalmar o seu coração, querido, para receber da palavra de Deus. Sabe, você possa dizer para a sua alma: quieta-te, alma. Sabe, que nesse momento você possa se concentrar naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse tempo tão precioso aqui, Pai. Te agradecemos por esse dia tão agradável, tão maravilhoso e tão gostoso, Pai. Te agradecemos por esse momento de louvor e adoração que nós tivemos, Pai. Tão lindo, tão maravilhoso, Pai. Obrigado, Jesus, pelo presente da Tua presença aqui, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, porque essa é uma noite especial para nós, Pai. Essa é uma noite especial para a Tua igreja, Senhor. Essa é uma noite especial, Pai, onde nós celebramos, onde nós nos alegramos, Senhor, com o Senhor, Pai. Obrigado, Paizinho querido. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão linda e tão especial, Paizinho. Fala conosco nesse momento através da Tua palavra, Papai. Ministra aos nossos corações, Senhor. Sabe, Pai, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, e lançamos fora agora, Pai, todo o impedimento, Senhor. Seja alguma preocupação externa, seja alguma agitação interna, Pai, nós nos concentramos, e muito mais do que nos concentrar, Pai, nós nos rendemos ao Senhor nesse momento, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, alcance o nosso espírito nessa noite, Senhor. E que essa mesma palavra transforme as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela venha de encontro à necessidade, Pai, do nosso espírito, Senhor. Que essa palavra, Senhor, meu Deus, ela possa nos direcionar, Pai. Que essa palavra possa corrigir, Pai, o curso da nossa vida, Pai. Que essa palavra, Pai, possa nos dar clareza, possa nos dar direções nos nossos passos, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela venha dividir, Senhor. Que essa palavra venha limpar os nossos corações, Pai. Que essa palavra venha transformar as nossas vidas por inteiro, Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro e que eu agradeço, Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, falar sobre paternidade para mim é sempre um assunto muito bom, mas é sempre um assunto muito desafiador. Porque pensa alguém que teve muito problema com essa questão de paternidade. Muito obrigado, Chico. Essa pessoa sou eu. A minha vida, querido, por muito tempo eu não entendia o que era ser uma pessoa amada por Deus. A maioria daqui conhece um pouco do contexto familiar meu, da minha infância.
Eu fui adotado por uma outra família, então eu fui criado por uma outra família. Eu conheço a minha mãe biológica, porém o meu pai biológico eu não conheço, não tenho nem noção de quem poderia ser. Mas algo que Deus falou muito forte comigo, querido, essa semana. Eu falo quando eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a meditar no Senhor sobre paternidade. E existem 3 esferas importantes na paternidade que nós precisamos ser bem resolvidos. A primeira paternidade que nós precisamos ser bem resolvidos é a nossa paternidade fisiológica. É o nosso pai fisiológico, você sabia disso? O problema de muita gente hoje, de muito homem, de muita mulher, de muito adulto, de muitos senhores, de muitas senhoras, que talvez ao longo de toda a sua vida caminhou e algumas coisas não se resolveram e não se resolvem dentro do seu coração. Chama-se paternidade. Eu vi um pastor essa semana, ele dá um testemunho muito lindo sobre essa questão de paternidade. E ele contando um pouco da vida dele, ele falou: a minha vida se resolveu quando eu me resolvi com meu pai biológico. Eu tinha todos os motivos para não se resolver e não perdoar o meu pai biológico. Mas ele disse: a minha vida existe um antes e o depois que eu me resolvi com o meu pai biológico. A outra esfera é a paternidade dos céus. E uma coisa nós percebemos e uma coisa nós entendemos que liga a outra. Se talvez você comece a olhar e talvez não comece a entender o amor de Deus pela sua vida, alguém que não entende o quanto Deus o ama, o quanto Deus amou e continua amando e vai nos amar, é talvez alguém que não tenha uma paternidade bem resolvida na sua casa. Porque quando ele olha para Deus, a primeira imagem que ele tem é do seu pai terreno. E talvez o seu pai terreno, assim como o meu, não foi um pai talvez dos sonhos que nós sonhávamos. Foi um pai talvez assim como nós somos hoje, pais imperfeitos. E essa é uma questão muito séria e muito importante para a gente entender. E a terceira questão é uma questão que talvez seja a questão mais desafiadora hoje da igreja, não somente brasileira. Chama-se paternidade espiritual. Sabe por que eu digo isso, querido? Por causa de equívocos e de erros de muitos homens de Deus. Por causa de muita coisa que foi falada totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Mas a paternidade espiritual é bênção, é algo maravilhoso. É muito bom quando você entende que você está sendo cuidado por alguém. É uma bênção quando você entende que você tem um pastor ou uma pastora sobre a sua vida. Isso te faz caminhar a passos mais largos, isso te faz avançar na sua vida com Deus, isso te faz avançar no seu ministério. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos. O tema da mensagem de hoje é o maior presente de Deus. Querido, talvez um dos maiores presentes que Deus me deu, e eu posso dizer com toda certeza, para mim foi o maior presente que Deus me deu, foi a paternidade. Foi ter o prazer e o privilégio de ter sido pai. Todos vocês sabem, eu e a pastora Tânia. A pastora Tânia não está aqui hoje, está cuidando da Maria. Maria passou muito mal essa noite, vomitou bastante e está bem ruinzinha, ela está lá cuidando dela. Nós somos pais muito jovens, querido. Quando a Tânia engravidou, ela tinha 17 anos e eu tinha 18 anos de idade. Quando eu completei 19 anos de idade, em dezembro, em janeiro no próximo mês, o Fábio Vinícius nasceu. Naquele momento para nós foi um impacto muito grande, foi muito o início da nossa caminhada, mas eu creio que, eu digo isso que foi o maior presente de Deus, porque foi através da paternidade, foi através do presente que Deus nos deu, que nos aproximou dos caminhos dele. Eu não tenho dúvida, querido, que se Deus não tivesse nos dado o Vinícius naquela época, naquele tempo, seria muito difícil de eu conhecer Jesus da maneira com que nós conhecemos. Não somente eu, mas a vida da pastora Tânia. E depois ele nos presenteou com o Estevão, e depois ele nos presenteou com a Maria. Então o maior presente de Deus para mim chama-se paternidade.
A palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso número 14, talvez seja um dos textos mais citados quando se fala sobre paternidade. Eu quero ler esse texto da palavra de Deus junto com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso número 14, diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15, pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos e medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos de Abba, Pai. Verso número 16, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu acho lindo, querido, essa palavra, esse texto onde Paulo está escrevendo, porque Paulo poderia dizer aqui que ele mesmo afirmava que nós somos filhos de Deus. Paulo talvez poderia escrever que o próprio Jesus afirmava que nós somos filhos de Deus, mas Paulo fez questão, através de uma revelação dos céus, escrever e dizer assim: pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Essa palavra, querido, esse versículo de 16, por muitos anos da minha vida ele não fazia sentido nenhum. Por muitos anos da minha vida eu não entendia, eu não compreendia que amor era esse, porque o Espírito até tentava conectar com o meu espírito, mas eu estava longe do Senhor. Mas um dia, querido, um dia quando eu li esse texto, querido, essas palavras, ela não somente saltou aos meus olhos, mas essa palavra saltou dentro do meu coração, e algo mudou depois daquele dia, querido. Depois que eu entendi que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, a minha vida mudou de uma forma radical, querido. Sabe, eu caminhava de uma forma, depois de um entendimento, depois que um dia eu tive essa experiência de entender que eu sou filho de Deus, que eu sou amado por Deus, a minha vida mudou totalmente. E eu tenho certeza que não somente a minha vida, mas a sua vida mudou totalmente. E Paulo, ele continua, ele diz assim no 17: se somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Eu acho muito interessante, querido, aqui no verso número 15, Paulo diz que nós não recebemos um espírito que nos torne escravos, mas ele diz mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos de Abba, Pai. Eu vi alguns dias atrás algo assim que me fez ficar maravilhado. Naquele vídeo que eu assisti, pelo que eu entendi, era um grupo de turistas, e eu acredito que eles estavam em Israel, e eles estavam sentados à mesa, e eles estavam tomando café da manhã. E no meio daquelas conversas ali, aquele vídeo gravando, as pessoas falando, as pessoas conversando, e lá no fundo, bem no fundo assim, começou uma vozinha: Abba, Abba, Abba. E eu acho que o senhor, ele era o guia deles, aquele senhor começou a falar, começou a pedir o pessoal ficar quietinho, ficar quietinho. E quando as pessoas abaixaram as suas vozes, mais forte ficava aquela voz: Abba, Abba. Era um menininho, pequenininho, que talvez estava aprendendo a falar o papai, e ele dizia: Abba, Abba. E essa palavra Abba, querida, ela tem esse entendimento. Essa palavra Abba, querida, é uma palavra hebraica que ela, o contexto dela, o significado dela é papai, é papaizinho. Eu acho lindo, querido, quando Paulo diz que nós não fomos chamados, nós não temos um espírito de medo que atua nas nossas vidas, mas nós temos um espírito de filho, o qual nós podemos chamar a Deus de Pai. Você sabe uma das principais características, ou o porquê o Senhor Jesus veio nessa terra? Talvez uma das maiores que Ele veio, além de nos salvar, além de transformar a nossa vida, Ele veio para nos apresentar um Pai.
Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus chamando Deus de Deus? Eu não me lembro de nenhum. Jesus chamava Deus de Pai. Quando Jesus ia orar a Deus, ele falava: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando Jesus ele falava sobre Deus, ele sempre se referia ao Pai. Talvez para você não faça sentido, mas isso faz todo sentido para mim, querido. Sabe, o maior presente, querido, é não somente seguir os passos de Jesus, mas os maiores presentes que o próprio Senhor Jesus nos deu é o privilégio de chamar o Deus de Pai. É o privilégio de hoje nós não olharmos mais para aquele Deus distante como era no Velho Testamento. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver muitos atributos de Deus, mas você vai ver um Deus que para muitas pessoas era inacessível, era um Deus difícil de ser acessado, era um Deus de longe, era um Deus que falava com Moisés e Moisés falava ao povo, era um Deus que se manifestava através da vida dos seus profetas, e os seus profetas comunicavam com o povo. Só que hoje não. Hoje nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, aqui agora dentro da igreja, na nossa casa, dentro do carro, lavando a sua louça, onde você estiver no seu trabalho, você pode dizer: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui comigo. Amém? Esse é um dos maiores privilégios, e esse é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Digo que maior presente, querido, pois era assim que Jesus chamava a Deus. Não é à toa que os nossos filhos nos chamam de Pai. Jesus nasceu de uma mulher, cresceu, aprendeu com seu pai terreno José e cumpriu o seu propósito aqui na terra. Hoje nós temos o privilégio, querido. Hoje os nossos filhos têm o privilégio de nos chamar de Pai. Esse é algo que nós não podemos nunca nos esquecer. Isso é algo que nós nunca poderíamos deixar passar. É o privilégio de um filho olhar para um homem e chamar: esse é meu pai. Esse é o privilégio de você chegar a um lugar e o seu filho dizer: está vendo esse cara aqui é o meu pai. De uma criança que chega na escola ou sai da escola e que vai correndo e pula nos braços do pai. Esse é um dos maiores presentes, dos maiores privilégios que nós temos hoje. E qual é as características, quais são os princípios, ou quais são os deveres de um pai? A principal característica de um pai, querido, é dar destino para os filhos. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus. Uma das principais características e mais importantes é dar destino para o filho. Seja homem, seja mulher, seja filho homem, seja filho mulher, nós pais não só temos os privilégios de ser chamados de pais, mas temos a obrigação e o dever de dar destino para os nossos filhos. Pastor, como que eu faço isso? Existem muitas formas, querido, mas uma das formas que eu entendo de Deus que seja uma das formas mais eficazes é quando nós declaramos palavras de vida sobre os nossos filhos. Amém? É quando nós oramos, é quando nós declaramos quem eles vão ser, quem eles serão, quem eles são. Sabe por que hoje, queridos, os nossos filhos vão para a escola e existem muitas coisas no contexto da escola, assim como acontecia no nosso contexto, e talvez o nosso um pouco mais atrás era talvez pior do que hoje. Mas o que vai dar direção para a vida de um filho não são as palavras que eles recebem dos seus amigos na escola. O que vai dar direção para um filho é as palavras direcionadas por um pai. Amém? Ou por uma mãe. Isso que eu entendo que é dar destino para os nossos filhos. É muito mais que talvez, se você tem a oportunidade, ou se você talvez tenha o privilégio de ofertar e de pagar uma faculdade para o seu filho. Isso é algo valioso, sim ou não? É extremamente valioso e extremamente importante. Mas eu entendo que direcionar palavras, de profetizar sobre a vida dos nossos filhos, é algo mais valioso do que nós podemos pagar um curso superior para eles. É algo muito mais valioso,
mas talvez você já viveu isso. Talvez você profetizou, talvez durante anos, sobre a vida dos seus filhos, e hoje talvez os seus filhos não estão caminhando mais com o Senhor. Mas eu creio uma coisa: as palavras de Deus, queridos, declaradas pela sua boca, elas não voltarão vazias. Amém? Elas não voltarão vazias. Assim como as nossas palavras, quando nós oramos pelos nossos filhos, elas nunca voltam vazias. Elas não somente penetram nos corações deles, mas elas acessam lugares espirituais. E Deus se revela através dessas palavras. E o Espírito Santo de Deus coopera com essas palavras. Amém? Isso que eu entendo, querido. Talvez dar destino seja algo muito maior que isso, mas talvez nós não temos tempo para falar sobre isso. Quantas vezes, querido, nós erramos em relação a dar destino para os nossos filhos? Todas as vezes que nós ressaltamos os seus erros. Quantos de nós aqui não escutamos isso dos nossos pais? Você é um burro, você não vai dar nada, você não sabe fazer nada direito. Eu creio que muitos de nós ouvimos isso dos nossos pais. Sabe, por muitos anos, querido, eu vivi com essas coisas na minha cabeça, martelando a minha cabeça. Mas um dia eu tive que tomar uma decisão dentro do meu coração. Eu falei: Deus, eu não quero viver nada daquilo que meu pai ou minha mãe falou a meu respeito, nem os meus irmãos, ninguém. Eu quero viver aquilo que o Senhor falar ao meu respeito. Sabe, os nossos filhos não vão viver aquilo que os outros dizem, mas eles vão viver aquilo que nós profetizarmos sobre a vida deles. Amém? Além de dar destino, nós como pais, nós apontamos o caminho, nós damos a direção, e principalmente nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 19. Olha o que Jesus disse aqui, querido, que é fantástico. Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 19, diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. E aquilo que o pai faz, o filho também faz. Aí você pode estar pensando, talvez, acho que todos nós pais já pensamos isso um dia: será que meu filho vai fazer o que eu estou fazendo? Será que o meu filho vai reproduzir aquilo que eu estou reproduzindo dentro da minha casa? Será que o meu filho vai fazer aquilo que ele está vendo eu fazer? Sabe, nós como pais, queridos, nós somos os maiores exemplos dos nossos filhos. Nós podemos ensinar eles de várias formas. Isso não serve só para pais, serve para as mães também, serve para todos nós. Nós vamos ensinar através de palavras? Eu creio que sim, mas nós vamos ensinar muito mais através dos nossos exemplos. Os nossos filhos vão orar se nós pedirmos para ele orar, sim ou não? Vão orar. Mas é diferente quando ele vê você orando. Se você chega para o seu filho adolescente e fala: você precisa fazer um devocional, você precisa ler a Bíblia, rapaz. Que isso, pai, devocional? Se você não sentar com ele, não ensinar ele a ter um tempo com Deus, a ler a palavra de Deus, e principalmente, se ele não perceber que você faz isso, vai ser difícil dele aprender. Nós precisamos, queridos, ser os maiores exemplos dos nossos filhos, principalmente no que diz respeito às coisas da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito às coisas que diz respeito a conhecer a Deus, a ter as suas experiências com Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Jesus disse que ele não fazia nada que ele não viu o pai fazer. Outra característica, querido, importante: os filhos precisam se sentir amados.
Quero que você repita isso comigo. Os filhos precisam se sentir amados. Querido, isso aqui eu acho fantástico na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, querido, ele, no início do seu ministério, houve um momento chave na vida de Jesus. Houve um momento que eu creio que foi talvez um dos maiores e talvez um dos mais importantes na caminhada do Senhor Jesus. A palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, todos nós conhecemos o texto. A palavra de Deus conta que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E muitas pessoas iam batizar no Rio Jordão. Ao ponto das pessoas olharem para João Batista e dizer: você é o Messias. E João Batista dizer: não sou eu. Eu sou aquele que veio para preparar o caminho. Eu não sou o Senhor. Eu só vim preparar o caminho para o nosso Senhor. Eu sou aquele que batizo com água, mas após mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Mas chega um dia, querido, imagina, entra comigo dentro desse contexto aqui da Bíblia. Chega um dia que João estava batizando as pessoas. E eram muitas pessoas que iam até o deserto, até o Rio Jordão, para ser batizadas por João. Mas chega um dia, querido, que chega alguém diferente naquele lugar. Chega um dia que aquele que era aquele que o João anunciava. Você imagina João Batista, querido, falando de Jesus: não, eu não sou o Cristo. Tem aquele que vai vir após mim, é mais poderoso do que eu. Tem aquele que vai vir após mim, vai vos batizar com o Espírito Santo, com fogo. E todo mundo ficava: mas quem é esse João? E chegou um dia, querido, que o próprio Senhor Jesus chegou diante de João e fala: João, eu vim ser batizado. Aí João diz: não, Senhor. Como assim o Senhor vai ser batizado? Jesus diz: não, João, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. E a palavra de Deus diz que João Batista batiza o Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu em forma de uma pomba sobre o Senhor Jesus. E algo extraordinário, querido, aconteceu. A palavra de Deus diz que uma voz bradou do céu. Eu não imagino que seja uma qualquer voz, querido. Eu não consigo imaginar uma voz que só Jesus escutava, falando baixinho para ele: você é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Não, eu imagino uma voz, mas uma voz estrondosa, que não somente o Senhor Jesus, mas todos ali que estavam sendo batizados, todos naquela redondeza poderiam ouvir uma grande voz dizendo: você é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Uau! O Senhor Jesus, querido, ele foi batizado e ele foi selado com esse amor, querido, por Deus. Todo filho, querido, ele precisa ser amado pelo Pai. E o Pai fez questão de fazer isso para o Senhor Jesus. Eu digo mais: todo filho, ele tem o direito de ser amado pelo Pai. Amém? Todo filho, ele tem o direito de ser amado pelo Pai. Mateus 3,16. Tudo isso que eu falei para você. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar nele. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me dá grande alegria. Deus fez questão, querido, de deixar claro o quanto ele amava Jesus. Nós precisamos fazer isso, queridos, como pais, como mães. Nós precisamos fazer mais isso. Talvez você é alguém que já faça isso, mas nós precisamos fazer mais. Isso faz toda a diferença, querido, na vida de um filho. Isso faz toda a diferença na vida de uma filha. Dizer o quanto ele é amado: você é meu filho, cara, você é amado por mim. E não é só quando acontecem coisas boas, é muitas vezes quando acontecem algumas coisas ruins também. Jesus havia feito alguma coisa aqui, querido? Jesus ainda não tinha
operado nenhum milagre. Jesus ainda não tinha curado ninguém. Jesus estava sendo batizado, querido. Sabe, muitas vezes nós esperamos os nossos filhos fazer coisas maravilhosas para nós dizermos para ele quanto eles são amados. Não espera não, querido. Não espera não, pai. Não espera não, mãe. Não espera não, vô. Não espera não, vó. Diz isso para eles. Pega eles no colo e diz: você é amado, eu te amo. Você é amada por mim. Ah, mas meus filhos já estão grandes, pastor. Não tem problema não. Pega, dá um abraço e diz: você é amada por mim, eu te amo. Deixa eu dizer só uma coisa para você nunca esquecer: eu te amo. Isso faz toda a diferença, querido, na vida de um homem e de uma mulher. Toda a diferença, toda a diferença. Uma outra característica, eu já estou caminhando para o final. Uma outra característica de um pai, querido, que me chama muita atenção é que um pai, ele nunca abandona o seu filho. Amém? O pai nunca abandona o seu filho. Outra história que me chama muita atenção e que é muito conhecida da palavra de Deus, está lá em Lucas 15, no capítulo de número 15, verso de número 20. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Mas o que me chama muita atenção, querido, é esse entendimento de que o pai nunca abandona o filho. Isso aí nós podemos levar para toda uma esfera, não somente uma esfera pessoal, não somente uma esfera familiar, mas também uma esfera universal de todos nós. Deixa eu perguntar algo para você: quantas vezes você se sentiu com medo aqui? Várias vezes. Eu também, querido, já me senti várias vezes com medo. Quantas vezes você se sentiu, talvez muito mais do que medo, você se sentiu apavorado diante de uma circunstância? Por muitas vezes eu me senti assim, querido. Mas se tem algo, querido, que mudou a minha vida, foi passar por essas mesmas situações e saber que o meu pai estava junto comigo. Amém? Saber que o nosso pai estava junto comigo. Muitas vezes não tinha mais ninguém, mas o meu pai, eu tinha uma certeza dentro do meu coração: o meu pai está junto comigo. Aleluia. Lá em Lucas, querido, conta a parábola do filho pródigo. Eu vou resumir para vocês, porque todos nós conhecemos essa história, todos nós conhecemos a palavra de Deus. Conta a história de que aquele homem provavelmente era um fazendeiro. Ele tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais moço. O filho mais moço chega um dia diante do pai e diz: pai, eu quero a minha parte da herança, pai. E aquele pai, ele junta a parte da herança daquele filho mais novo e ele entrega nas mãos daquele filho. Talvez aquilo que aquele pai, querido, construiu durante anos, ele entrega, como o ditado popular, de mão beijada na mão daquele filho. E a palavra de Deus conta que aquele filho pega aquela herança e ele sai da casa do pai e ele gasta aquela herança de uma forma absoluta. Se fosse nos dias de hoje, talvez aquele filho haveria de gastar essa herança com bebida, com droga, com farra, com festas, com tudo aquilo que nós conhecemos que existe aí fora. E a palavra de Deus conta que aquele filho, ele gastou tudo em pouco tempo. Isso me chama muita atenção. Em pouco tempo, aquele menino já havia destruído toda a parte daquela herança. Aquilo que aquele pai talvez haveria anos de construir, em pouco tempo aquele filho tinha acabado de destruir tudo. E aquele menino chega um dia na vida dele que ele não tem trabalho, ele não tem nada. Então ele chega diante de um homem, de um criador de porcos, e ele diz para aquele homem: me dá um emprego para cuidar dos porcos. E aquele homem emprega, querido, aquele menino. E aquele menino começa a cuidar dos porcos ali. E a palavra de Deus conta que aquele menino, ele sentia tanta fome, que em certo momento da sua vida ele sentia vontade de se alimentar daquela lavagem que os porcos comiam. Mas aquele menino chegou no fundo do poço, querido. Mas a palavra de Deus também diz que um dia ele caiu em si.
E ele olhou para aquela situação e ele pensou: os empregados do meu pai, eles comem do bom e do melhor, e eu que sou filho, eu estou aqui desejando se alimentar das lavagens desses porcos. Então a palavra de Deus diz que ele resolve voltar atrás, e ele vai ter com o seu pai. E a Bíblia conta que aquele menino, ele volta para sua casa. Diz que um certo dia aquele pai estava fazendo os seus afazeres, e de repente aquele pai avistou de longe, querido, aquele menino voltando para casa, todo sujo, querido, fedido. Porque cuidar de porcos aí, a gente sabe que hoje tem alguma outra cultura de cuidar de porcos, mas para a grande maioria de nós, cuidar de porco é daquele jeito lá que nós conhecemos mesmo. Fedido, algo que não é legal. E aquele filho, aquele pai avista aquele filho de longe, e a palavra de Deus diz que aquele pai, ele sai correndo, querido, em direção ao seu filho. Essa é uma palavra, querido, que nós já vimos ela muitas e muitas vezes. Mas todas as vezes que eu fico imaginando, querido, aquele pai saindo do portão da sua casa e correndo para encontrar o seu filho, querido, isso daí mexe comigo de alguma forma. Sabe, eu não vejo aquele pai, querido, eu vejo aquele pai correndo desesperadamente, querido, em direção àquele filho. E é muito interessante como a palavra de Deus diz que aquele pai chega e ele dá um abraço, querido, naquele seu filho. E o seu filho começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E eu posso imaginar, querido, talvez aquele pai dizendo: quieto, fica quieto, não precisa falar nada. E aquele pai olha para os seus servos e diz: ei, traz a melhor roupa, traz umas sandálias, traz um anel, troca as vestes daquele menino, coloca uma sandália, coloca um anel no seu dedo, e diz para os seus servos: ei, mate o melhor bezerro que tiver, o mais gordo. Nós vamos fazer uma festa, um banquete, porque esse filho meu estava morto, e agora ele reviveu, ele tornou a ter vida. Querido, eu consigo me imaginar dentro dessa história. Talvez todos nós conseguimos nos imaginar dentro dessa história. O pai correndo, o pai nos abraçando, o pai colocando vestes novas, colocando sandálias novas nos nossos pés, colocando um anel no nosso dedo, dizendo que nós fazemos parte de uma família. Não importa se você teve o seu pai presente, se você não teve o seu pai presente, não importa se você não conheceu o seu pai ainda, importa que o Senhor colocou um anel no seu dedo e diz: agora você faz parte de uma nova família. Aleluia. Então eles começam a se alegrar, querido. Mas o que me chama a atenção também nessa história, que é a atitude do seu filho mais velho. A história conta que o seu filho mais velho, o seu irmão mais velho, ele olha para o pai e diz: pai, há quanto tempo eu estou aqui com o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para se alegar com os meus amigos. Agora esse aí que gastou toda a sua herança, o Senhor mata o melhor bezerro e faz um banquete, faz uma festa para se alegar com ele. Eu aprendo aqui, querido, uma coisa muito importante. O coração daquele menino que saiu, ele nunca deixou de ser um coração de filho. Nunca deixou de ser um coração de filho. E o coração daquele que ficou, talvez nunca foi um coração de filho. Sabe, muitas vezes nós julgamos algumas coisas que acontecem, nós julgamos algumas pessoas, muitas vezes nós até podemos nos imaginar melhor do que os outros. Não é correto, querido. Mas aquele menino, querido, ele estava do lado do pai dele, e tudo que era do pai dele era dele. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo com o nosso pai, nós estamos caminhando dia a dia com o nosso pai, mas muitas vezes o nosso coração está longe, querido, do nosso pai.
Muitas vezes nós estamos caminhando há anos dentro da igreja, mas sabe de uma coisa que Deus ainda não tem? Deus não tem o nosso coração, querido. Deus não tem o coração, e é tudo que Ele quer, é ter o nosso coração. Ou talvez você é alguém que se vê, querido, nesse filho pródigo, que saiu, que gastou, que fez tudo de errado, e talvez acha que você nunca vai ter perdão. Meu pai nunca vai me perdoar. Mas não, querido, tem um dia que aquele menino caiu em si e que ele voltou para casa, e o pai dele estava lá de braços abertos para receber ele. Um pai, querido, ele nunca abandona o seu filho. Nunca abandona o seu filho. Essa talvez seja algumas características, querido, que sejam marcantes, querido, da nossa vida. Talvez essas sejam pequenas características do amor de Deus por nós, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Fez toda a diferença e faz toda a diferença na minha vida hoje. Essa semana, querido, por muitos anos, a Tânia falava para mim: você não quer conhecer o seu pai? Eu falava: não, deixa isso para lá, não quero conhecer não. Mas você não tem vontade de saber quem que é, de conhecer? Eu não tenho. Mas na verdade lá no fundo eu tinha, mas não sei, alguma coisa. E quando eu estudava, quando eu meditava sobre isso, algo despertou dentro de mim. Eu preciso saber quem que é o meu pai. Eu preciso conhecer quem é o meu pai. Talvez ele não esteja mais em vida, mas eu preciso saber quem foi o meu pai biológico. Porque o meu pai celestial eu já conheço. Lembra das 3 áreas que eu falei para vocês que nós precisamos ser bem resolvidos, querido? Eu preciso me resolver dessa forma com o meu pai biológico. Por isso que essa mensagem de paternidade, ela faz toda a diferença. Ela fez e continua fazendo toda a diferença para mim. Você pode se colocar em pé. Gostaria de convidar o pessoal do louvor aqui. Glória a Deus. Eu não sei, querido, de alguma forma, como que essa palavra ela falou com você. Talvez você precisa entender um pouco mais e compreender um pouco mais desse amor do nosso Pai Celeste por você. Talvez você já entendeu esse amor e talvez você precise agora reproduzir esse amor do Pai Celeste através da vida dos seus filhos, através daqueles que Deus confiou a nós. Gostaria que você fechasse os teus olhos, querido, por um instante, e que você tivesse um tempo com o Senhor nesse momento. Gostaria que você o chamasse de pai, de papai, de meu papaizinho, e que você tivesse um tempo conversando com Ele agora e abrindo o seu coração para Ele, querido. Eu sei que isso é muito genérico, mas eu sei que a cura, querido, nesses momentos, eu sei que há libertação nesses momentos, eu sei que há transformação nesses momentos, porque é independente de mim, querido, não depende de mim. É o Espírito Santo, querido, que vai falar com você, que vai moldar você, que vai ministrar você agora nesse momento. Não perca a oportunidade não, querido. Feche os teus olhos agora e fale com o seu Pai. Aleluia. Oh, papai, obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, porque apesar das dores, Senhor, apesar dos traumas, apesar de tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que nós vivemos nessa vida, apesar das percas, Senhor, o Senhor continua sendo nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque apesar das dificuldades enfrentadas, Pai, nos dia a dia, apesar das lutas, das tempestades, o Senhor continua sendo nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Porque apesar dos nossos erros, das nossas falhas, Pai,
apesar das nossas imperfeições, Senhor, o Senhor continua nos amando, Senhor, da mesma maneira. Obrigado, Pai, porque naquele dia, Pai, que o Senhor rasgou os céus e o Senhor olhou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Pai, nós estávamos ali, Senhor, e essa palavra, Senhor, direcionada ao Senhor Jesus, essa mesma palavra foi direcionada a nós, Senhor. Nós podemos desfrutar desse amor através da vida do Senhor Jesus. Nós podemos, Senhor, nos apropriar desse amor através da vida do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu afago, Senhor. Pai, talvez existem pessoas aqui hoje que precisam só de um abraço do Senhor, Pai. Talvez existem pessoas aqui, Pai, que precisam de uma palavra, Senhor, e sua vida será totalmente transformada, Pai. Talvez existem pessoas aqui nessa noite que só precisam ouvir uma coisa: o quanto eles são amados pelo Senhor, Pai. Que não basta eu dizer aqui, mas basta o Senhor dizer para eles, Pai, assim como o Senhor disse para mim um dia, Pai. Ah, Jesus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua presença é real aqui, Pai. Nós podemos sentir, nós podemos ter certeza de que o Senhor está conosco todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque não existe outro, Pai. Vi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu ouvi Sua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim. Eu nunca estou só. Tu és o bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tantos lugares, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só Tu podes dar, Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és o bom Pai. É quem Tu és. É quem Tu és. É quem Tu és. Sou amado por Ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Paz tão inexplicável que eu não posso falar
Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque não há como falar, não há como medir, não é como dimensionar o Teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, porque esse amor, Ele faz toda a diferença, Pai, na nossa vida, Pai. Ele faz toda a diferença, Senhor, no modo como que nós nos relacionamos, Pai, com os nossos filhos. Esse amor, Ele faz toda a diferença como nós nos relacionamos com as pessoas, Pai. Esse amor, Ele faz toda a diferença na nossa família. Esse amor, Ele faz toda a diferença, Senhor, no nosso trabalho. Esse amor, Ele faz toda a diferença, Pai, na nossa igreja, Senhor, na Tua igreja, Senhor, na Tua noiva, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É perfeito em tudo o que faz, é perfeito em tudo o que faz, é perfeito em tudo o que faz pra nós. Glória a Deus. Por mim eu ficava a noite toda cantando aqui. Tu és o bom, bom Pai. Você pode se assentar.